Hoje vamos mergulhar num tema fundamental, mas muitas vezes esquecido, da história do nosso país. A luta pela terra no Brasil. Essa história não é apenas sobre mapas e fronteiras. É sobre pessoas, poder, resistência e a própria identidade brasileira. Desde a chegada dos portugueses em 1500, a terra se tornou o principal palco de conflitos. A coroa portuguesa, com um sistema de capitanias hereditárias, dividiu o Brasil em enormes faixas de terra e as entregou a nobres. Mas, espere um pouco, essa terra não estava vazia, certo? Exato. Milhões de indígenas de centenas de etnias diferentes já viviam aqui. Para eles, a terra não era uma mercadoria, algo para se comprar ou vender. Era a mãe, o espaço sagrado que garantia sua sobrevivência física e espiritual. A colonização, portanto, foi desde o início um processo violento de expropriação. Os povos originários foram expulsos de seus territórios, escravizados ou dizimados por doenças e guerras. Mas engana-se quem pensa que eles aceitaram isso passivamente. A história do Brasil é também uma história de incrível resistência indígena. A Confederação dos Tamoios, no Rio de Janeiro, e a Guerra dos Bárbaros, no Nordeste, são apenas dois exemplos de como os povos originários lutaram bravamente para defender suas terras e seu modo de vida. Com o passar dos séculos, a estrutura agrária do Brasil foi se consolidando de forma extremamente desigual. A Lei de Terras de 1850 foi um marco trágico nesse processo. Em vez de democratizar o acesso à terra, ela basicamente o transformou em mercadoria, só podendo ser adquirida por compra. Quem podia comprar a terra naquela época? A elite agrária, claro, e os recém-libertos da escravidão. Os imigrantes pobres ficaram de fora, forçados a se tornarem mão de obra barata nas fazendas dos grandes proprietários. Essa lei cimentou o latifúndio como a base da nossa economia e sociedade, uma herança que sentimos até hoje. No século XX, a tensão no campo só aumentou. Surgiram as ligas camponesas no Nordeste, um dos primeiros grandes movimentos organizados de trabalhadores rurais, lutando por reforma agrária. Lideradas por figuras como Francisco Julião, elas clamavam por justiça e pelo direito de plantar para viver. A pressão era tão grande que o governo de João Goulart chegou a propor as reformas de base, que incluíam uma reforma agrária. Mas essa ameaça à ordem estabelecida foi um dos estopins para o golpe militar de 1964. Durante a ditadura, a repressão aos movimentos sociais do campo foi brutal. Líderes foram perseguidos, presos e mortos. Ao mesmo tempo, o regime incentivou a expansão da fronteira agrícola para a Amazônia, com o lema "integrar para não entregar". Isso significou mais desmatamento e mais conflitos com os povos indígenas e poceiros que já viviam na região. Foi nesse contexto de luta e resistência que nasceu, em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que se tornaria um dos maiores movimentos sociais da América Latina. A Constituição de 1988, nossa Constituição Cidadã, trouxe um sopro de esperança. Pela primeira vez, o direito dos povos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas foi reconhecido de forma explícita. A Constituição também determinou que a terra deve cumprir uma função social. Se uma grande propriedade é improdutiva, ela pode ser desapropriada para fins de reforma agrária. Foi uma vitória histórica, resultado de muita mobilização. No entanto, a luta está longe de terminar. A demarcação de terras indígenas ainda anda a passos lentos e enfrenta uma forte oposição do agronegócio. A violência no campo persiste. Líderes indígenas, como Bruno Pereira, e ativistas ambientais, como a irmã Dorothy Stang, pagaram com a própria vida pela defesa da terra e da floresta. Conflitos por água, grilagem de terras públicas e o avanço do desmatamento na Amazônia e no Cerrado são problemas gravíssimos que enfrentamos hoje. A questão da terra não é um assunto apenas do passado ou restrito ao campo. Ela está diretamente ligada à crise climática, à segurança alimentar e à desigualdade social que marca o Brasil. Quando vemos uma floresta sendo derrubada para dar lugar a pasto ou soja, não é só a biodiversidade que se perde, perdem-se saberes ancestrais, fontes de água e a possibilidade de um futuro mais sustentável para todos nós. A resistência indígena hoje continua forte e se reinventa. Lideranças como Ailton Krenak e Sônia Guajajara levam a voz dos seus povos para o Brasil e para o mundo, mostrando que o modelo de desenvolvimento predatório atual é insustentável. Eles nos ensinam que a relação com a terra precisa ser de cuidado e respeito, não de exploração. Essa mensagem é mais urgente do que nunca. Entender a luta pela terra é entender o Brasil. É reconhecer as feridas abertas da nossa história, mas também a força e a resiliência de quem nunca desistiu de lutar por justiça. É compreender que o nosso futuro depende de como vamos lidar
com essa questão hoje. Precisamos de uma reforma agrária ampla e de políticas que protejam os territórios indígenas e as comunidades tradicionais. A história da luta pela terra é a prova de que a história não é feita apenas pelos grandes nomes, mas pela coragem de gente comum que ousa sonhar com um mundo mais justo. E você? O que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa tão importante. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou e quer aprender mais sobre a história e os desafios do nosso país, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!